Eu sou o Senhor, e não é agora que eu comecei a agir. Eu já entrei na conversa que tentaram esconder. Eles citaram o teu nome quando achavam que ninguém ouvia, mas eu estava lá, não com olhos humanos, com olhos de justiça. Eu interrompi o que estavam tentando construir contra você. Você sequer sentiu, mas o que tentaram selar em silêncio já foi desfeito no invisível. Não esperarei por arrependimentos, já expus as intenções, já quebrei alianças que tinham teu nome no meio. Você não perdeu nada, eles é que perderam a chance de serem justos contigo. Fica, escuta até o fim, porque o que eu vou te revelar agora pode mudar tudo o que você pensa sobre o que está acontecendo na tua vida. E se isso tocar você, se em algum momento o que eu disser te fizer sentir que é contigo, digita nos comentários: eu sei que Deus já entrou. Isso não é só um comentário, é um ato de fé. E fé assim movimenta céus. Compartilha essa palavra e se conecta. Você vai entender por quê. Tem coisa que não se explica. Você já sentiu isso? Um arrepio do nada. Uma sensação de que algo foi evitado, mesmo sem você saber o que. É a paz que vem depois da guerra que você nem viu. É o livramento que chegou antes do diagnóstico. É o nome de alguém sendo discutido, planejado, mal interpretado, e o céu interferindo. Porque eu, o teu Deus, não permito que vozes escuras decidam teu destino. Eles falaram de você com naturalidade, como quem comenta a previsão do tempo, achando que não havia consequências. Só que quando alguém toca em quem eu separei, o que era só conversa vira campo espiritual. Eu vi a mesa, vi os rostos, vi as palavras, vi a intenção escondida atrás do sorriso. E naquela hora eu disse: basta. O nome que saiu ali não foi ignorado, foi marcado. E se eu marco, ninguém apaga. Você tem carregado um tipo de cansaço que não tem nome. Nem sempre vem com dor física, mas consome. Sabe aquela sensação de estar sendo medido, avaliado, discutido pelas costas? Você acerta, mas ainda assim alguém tenta distorcer. Você serve, mas tentam te diminuir. Esse sentimento é real, mas a origem dele não é o que parece. Você não está só cercado por desafios, você está cercado por olhos que não querem ver você avançar. Só que você precisa entender uma coisa: eu não te formei para agradar plateias, te formei para cumprir propósito. E quem tem propósito caminha entre pedras, mas não para. Carrega olhares tortos, mas segue com direção. Porque enquanto estão preocupados com o teu nome em rodas erradas, eu já escrevi o teu nome no lugar certo. Tem registros no céu que são mais fortes que qualquer opinião na terra. E tem mais: alguém que você respeita estava naquela conversa. E essa é a parte que mais te machucaria, se eu deixasse vir à tona agora. Mas por misericórdia, eu ainda estou segurando. Porque o que eu faço não é expor, é transformar. Mas não te engana, eu já estou tratando, já mexi com os pensamentos, já coloquei inquietações, já retirei a paz de quem tentou roubar a tua. Você quer entender por que sentiu o que sentiu nos últimos dias? Aquela inquietação sem motivo, a insônia sem explicação, o desconforto em ambientes onde antes se sentia seguro. Isso é espiritual. Eu estava te avisando, sutilmente, por dentro, porque o mundo espiritual não grita, ele sussurra.
E quem anda comigo aprende a ouvir no silêncio o que o mundo ignora no barulho. E se você ainda está ouvindo, é porque essa palavra está tocando onde precisa. E isso não é coincidência, é confirmação. O que você pensa ser apenas emocional tem raízes espirituais profundas. Mas eu já entrei, já intervi, já desfiz. O que tentaram contra você não prosperou porque não passou por mim. E se não passa por mim, não se estabelece. Agora escuta, há um novo ciclo se abrindo. Mas você só vai conseguir atravessar se parar de olhar para quem não merece teu tempo. Tem gente que você insiste em manter perto, mas eu já afastei no invisível. E toda vez que você tenta reaproximar, o céu silencia. Porque eu não te entrego coisas novas, enquanto você insiste em resgatar laços que eu mesmo desatei. Tem momentos em que o melhor presente que eu posso te dar é a revelação de quem realmente é quem. E eu dei. Agora, age com sabedoria. Não briga, não prova nada. Não se explica, apenas avança, porque enquanto eles discutem nomes, eu estou assinando destinos. Eu te digo com toda a autoridade, o teu nome já está marcado no lugar certo, e tudo que foi tentado contra você, no silêncio, no escuro, no disfarce, já caiu por terra. Isso já aconteceu, já está feito. Você não precisa fazer justiça com as próprias mãos. A justiça já foi feita. E sabe o que vai acontecer? Eles vão começar a te olhar diferente. Não porque mudaram, mas porque perceberam que tem algo maior te guardando. E não vão saber explicar. Vão tentar encontrar defeitos, vão buscar explicações, mas não vão conseguir. Porque não se explica o que é ungido, só se respeita. Fica atento. Vai ter gente tentando se reaproximar como se nada tivesse acontecido. Vai ter mensagens, convites, sorrisos, mas você vai lembrar dessa palavra e vai entender. Não é reconciliação, é distração. Não abre a porta de novo. Quem te traiu em silêncio não merece acesso ao teu recomeço. Você sentiu agora essa calma que te invadiu de repente, esse alívio sem motivo aparente? É porque a palavra foi solta, a verdade foi liberada, e o que estava travando o teu ambiente espiritual acabou de ser rompido. E quando eu rompo, nada segura, nem inveja, nem manipulação, nem alianças humanas, nada. Compartilha essa verdade, leva adiante, porque tem mais gente com o nome sendo discutido sem defesa. E essa mensagem pode ser a confirmação que vai libertar outros também. E antes de sair, se isso tocou você de verdade, escreve nos comentários: Deus já entrou na conversa. Porque isso não é uma frase, é um testemunho. E eu vou usar tua confissão pública para abrir portas privadas. Segue conectado, porque o que vem depois dessa revelação é ainda maior. E quando você menos esperar, vai entender por que precisou ouvir isso agora. Porque eu não desperdiço palavras. E nem permito que quem é meu continue sendo alvo sem cobertura. Já estou no controle, já estou em ação, já estou mudando tudo. Você precisa entender. Aquilo que tentaram falar sobre você em silêncio já teve resposta antes mesmo que seus ouvidos escutassem. Nenhuma palavra foi ignorada, e mesmo sem você saber, o céu se moveu. O teu nome foi protegido em um ambiente onde a verdade não estava presente. E ainda que você tenha sentido um desconforto recente, sem causa aparente, era o meu espírito mostrando que algo estava fora de lugar. O alerta não era um castigo, era cuidado. Você tem dado mais valor ao que perdeu do que ao que eu impedi.
Mas agora é hora de enxergar que nem todo afastamento é perda. Em alguns casos, é livramento disfarçado de silêncio. Houve momentos em que o afastamento de certas pessoas pareceu injusto, mas na verdade foi uma intervenção divina. O que seria plantado contra você naquele ambiente já estava amadurecendo. E eu interrompi o ciclo antes que o veneno alcançasse suas raízes. Isso é graça. Existe uma atmosfera sendo limpa ao seu redor. E não é coincidência você estar ouvindo isso agora. Sua energia espiritual estava sendo drenada por palavras que você nunca escutou, mas que carregavam o seu nome como peso indevido. Quando alguém pronuncia teu nome fora da presença, sem verdade, sem intenção limpa, eu escuto. E mais, eu ajo. Não por vingança, mas por zelo. Não por punição, mas por honra. Você ainda tenta entender por que se afastaram, por que mudaram o comportamento, por que aquilo que parecia sólido se tornou instável. E eu te digo com clareza, não foi você que mudou, foi a revelação que chegou. O brilho da tua presença começou a iluminar a escuridão de intenções que estavam ao teu redor. E quando a luz chega, quem ama a sombra se incomoda. Eles não suportaram a verdade que você carrega sem nem precisar falar. Agora perceba, os últimos dias trouxeram questionamentos profundos. Algumas memórias antigas retornaram, como se fossem alertas. E eu estava ali, ativando tua percepção, mostrando de forma sutil onde estava a distorção. Você não está ficando sensível demais. Está ficando sensível ao espírito. E essa sensibilidade é um presente raro. Não se trata de emoção, é discernimento. Tem ambientes que antes eram teus refúgios, mas que hoje te causam incômodo. Pessoas que antes te acolhiam, hoje te analisam. Situações que antes te fortaleciam, agora te drenam. E você tenta compreender o porquê. A resposta está nesse momento. Eu revelei. Eu permiti ver, porque a tua nova fase exige visão limpa. Onde há engano, não há como prosperar de verdade. Você já sentiu que está lutando contra o invisível? Que algo bloqueia mesmo quando tudo parece certo? Isso não é fantasia, é espiritual. São palavras lançadas no escuro, tentando semear confusão onde eu já plantei clareza. São alianças feitas contra você, sem o teu nome estar presente. Mas mesmo sem você saber, o céu se levantou como escudo ao teu redor. A tua vida está guardada. Se você entende o que estou te falando agora, escreve nos comentários. Minha história está nas mãos de Deus. Pare agora e escute o que eu te digo. Esta palavra não chegou até você por acaso. Eu conheço o peso que você tem carregado em silêncio. Eu vejo as contas que tiram a tua paz, a preocupação com o amanhã, a ansiedade tentando roubar o teu descanso. E sei quantas vezes você me pediu uma resposta, mas hoje eu quero te lembrar de alguém. Jó. Quando tudo parecia perdido, quando os recursos acabaram, quando humanamente não havia saída, ele escolheu permanecer fiel. Ele não deixou a escassez governar seu coração. E foi depois da fidelidade que veio a restituição. Porque há momentos em que a fé não é apenas pedir. Há momentos em que a fé também responde. Se este canal tem sido instrumento para fortalecer tua vida, alimentar tua fé e te aproximar de mim, então, se realmente sentiu o meu toque no teu coração, desça agora ao primeiro comentário fixado e toque no link azul. Participe desta missão com tua oferta de fé. Eu não vejo a quantidade, mas a sinceridade como da viúva. O Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade.
Como forma de gratidão, você também receberá acesso à nossa área VIP, com conteúdos exclusivos, preparados para continuar fortalecendo tua vida espiritual diariamente. Tudo que é feito com fé, amor e sinceridade diante de Deus tem valor. Se você crê na minha palavra e teu coração ardeu ao ouvir, então não ignore esse momento. Desça agora ao primeiro comentário fixado, toque no link azul e responda com fé. E não é só para afirmar, é para confirmar no Espírito o que já está selado no céu. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Isaías 54:17. Sente essa paz agora, essa pausa dentro do peito. É o meu espírito confirmando que você não está sendo exposto, está sendo preparado. Quando eu silencio a tua volta, é porque estou amplificando tua escuta interior. Eu não quero apenas te defender, eu quero te capacitar para os próximos dias. Porque onde você vai pisar agora exige sabedoria. E não só coragem. Há uma aceleração vindo. Mas primeiro precisava haver limpeza, porque o crescimento sem poda é perigoso. Você estava rodeado de ramos que consumiam tua seiva. Gente que caminhava contigo, mas se alimentava da tua força. Gente que dizia, estou contigo, só enquanto se beneficiava da tua presença. E mesmo quando doía, eu comecei a cortar. Foi necessário. Agora começa a reconstrução. Não com as mãos de quem te feriu, mas com os recursos que eu mesmo preparei. Você achava que precisava de gente específica para continuar, mas o que você precisa é de direção. E isso eu já te dei. A tua força não vem da aprovação dos outros, vem da conexão comigo. A tua história não vai parar por causa de quem saiu, vai florescer por causa de quem ficou. Você será lembrado não pelo que perdeu, mas por aquilo que permaneceu quando tudo parecia desabar. A tua resistência não está nos teus méritos, mas na fé que sustentou tua caminhada, mesmo quando nada fazia sentido. E se você ainda está aqui, ouvindo, respirando e buscando, é porque eu não terminei com você. E isso deveria ser suficiente para você se levantar outra vez. Tem dias em que o silêncio pesa. Você ora, mas sente como se não tivesse resposta. E no fundo se pergunta, será que fui esquecido? Hoje eu respondo, você nunca saiu dos meus planos. Eu apenas estava te afastando das vozes que distorciam o que eu dizia. Às vezes, o silêncio é o único caminho para a clareza. E agora tudo está sendo revelado. Tem alguém que, mesmo em segredo, tentou definir o teu valor com palavras vazias. Tentou criar dúvidas em corações que te conheciam. Tentou minar a confiança que você construiu com integridade. Mas eu, o Senhor, não permiti. O que foi dito será revertido, e as consequências dessa tentativa vão ensinar a todos que quem caminha com verdade sempre será sustentado. Não espere por pedidos de desculpa. Eles podem nunca vir, mas eu vou te surpreender com restauração. Não de onde veio a injustiça, mas de onde você menos espera. Porque eu não restituo apenas em dobro. Eu restituo de forma criativa. Vou usar caminhos improváveis para te honrar. E quando isso acontecer, você vai lembrar dessa palavra, porque já começou. Eu sei que teu coração está cansado de esperar, cansado de ter que provar o tempo todo que é verdadeiro. Mas ouça com atenção. A tua verdade já foi validada nos céus. Você não precisa gritar para ser ouvido. Não precisa forçar para ser aceito. O que é teu, ninguém toma. O que eu escrevi para você permanece.
Agora prepara teu interior, porque haverá movimentações, convites, decisões, mudanças que antes não aconteciam, agora vão começar a surgir. E cada uma delas será um teste. Você segue pelo que parece ou pelo que é guiado. Você escolhe pelo impulso ou pela direção. Ouça a minha voz. Eu falo no detalhe. A tua sensibilidade não é fraqueza, é ferramenta. Ela vai te livrar de alianças erradas. Vai te mostrar o que está além das palavras. Vai te proteger de laços disfarçados de amizade. Por isso, valorize o que sente por dentro, porque o meu espírito não grita, ele sussurra, e quem ouve no sussurro nunca se perde na multidão. Se você sente que essa mensagem está se conectando com a tua alma, digita nos comentários: eu confio no discernimento de Deus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Salmos 27:1. Não minimize o que você carrega. Tem pessoas que tentaram diminuir teu valor porque sabiam o potencial que você tem. Tentaram reduzir a tua essência ao que fizeram com você. Mas eu te conheço de verdade, e o que eu plantei em você não se apaga com palavras humanas. Você ainda vai impactar vidas com o que eu coloquei nas tuas mãos. Essa fase que parecia ser de perdas, na verdade, está revelando o teu real tamanho. Porque enquanto alguns medem sucesso por aplausos, eu vejo pela capacidade de permanecer firme quando ninguém entende. E você permaneceu. Vacilou, sim, mas não caiu. Chorou, sim, mas não desistiu. E isso me honra. Aqueles que tentaram costurar narrativas sobre você vão ter que assistir ao teu florescer, não por orgulho, mas porque a justiça precisa ser vista. E quando a tua colheita... E agora, essa maturidade começa a gerar frutos. Frutos de equilíbrio, de firmeza, de discernimento. Você não precisa mais provar que está certo. Sua postura fala por você. Seu caminhar revela quem te guia. As memórias ainda visitam tua mente, mas já não te dominam. Elas vêm como lembrete de onde você saiu, não como prisão. E isso é cura, cura real. A cura que não apaga o passado, mas o ressignifica. Agora você olha para trás sem dor intensa e para frente sem medo paralisante. Esse é o estado ideal para avançar. Você vai notar que pessoas novas surgirão com naturalidade, sem esforço, sem jogo emocional. Conexões limpas, conversas verdadeiras, interesses alinhados. Isso é resposta. Quando você se alinha internamente, o externo acompanha. Não force nada. O que vem de mim flui. O que não vem, pesa. Aprenda a sentir essa diferença. O silêncio que antes incomodava, agora ensina. Nele você se escuta melhor. Discernir se torna mais fácil. A intuição fica mais clara. Isso não é isolamento, é fortalecimento. Alguns processos exigem silêncio para que a identidade seja reafirmada. E você está exatamente nesse ponto. O ponto onde a confusão dá lugar à convicção. Você não precisa temer novas conversas sobre teu nome. O céu já estabeleceu um novo tom. Quem falar agora vai falar diferente. E quem insistir em distorcer vai se cansar. Porque quando eu defendo alguém, até o ambiente muda. E o teu ambiente já começou a mudar. Preste atenção nos detalhes. Eles confirmam o que estou fazendo. Se você sente que algo novo está se formando, escreve nos comentários. Eu confio no que Deus está construindo. O Senhor firmará os passos do homem bom. Salmos 37:23. Você está aprendendo a não se explicar demais, a não se justificar o tempo todo.
Isso é sinal de identidade restaurada. Quem sabe quem é não precisa convencer ninguém. Apenas permanece. E essa permanência é poderosa. Porque enquanto outros se perdem tentando controlar narrativas, você se fortalece permanecendo verdadeiro. A tua história não será marcada pelo que disseram, mas pelo que você se tornou. E o que você se tornou é alguém mais consciente, mais firme, mais conectado com propósito. Esse processo não foi confortável, mas foi necessário. Porque o próximo nível exige estrutura interna. E essa estrutura agora existe. Continue caminhando com atenção. Não volte para onde já foi curado. Não reabra portas que eu fechei por proteção. O novo exige espaço. E você está criando esse espaço ao escolher paz em vez de confronto, verdade em vez de aparência, direção em vez de aprovação. O que está diante de você não é pequeno, mas você também não é mais o mesmo. Cresceu, aprendeu, discerniu e agora está pronto para sustentar o que virá. Não por força própria, mas porque foi preparado no silêncio, na dor refinada, na fé persistente, e assim, passo a passo, você avança. Não tentando provar nada, apenas vivendo o que foi estabelecido, com serenidade, com convicção, com a certeza interior de que quando teu nome foi citado de forma errada, o céu respondeu da forma certa. E essa resposta continua ativa, sustentando cada novo passo que você dá. Agora, você começa a perceber algo diferente acontecendo dentro de si. Não é euforia, não é ansiedade, é uma firmeza silenciosa que não existia antes. Uma certeza que não precisa ser explicada. Isso é resultado de tudo o que atravessou. O que tentou te quebrar acabou te estruturando. O que parecia atraso virou base. E essa base é o que vai sustentar os próximos passos sem que você precise se esforçar para provar valor. Você não está mais reagindo por impulso, está escolhendo com consciência. Antes, qualquer palavra atravessada te abalava. Hoje você escuta, filtra e segue. Isso mostra crescimento, mostra que a tua identidade não está mais refém do que falam. Está ancorada em algo mais profundo. Quando o interior se organiza, o exterior perde o poder de confundir. E essa organização interior já começou. Algumas situações recentes te colocaram diante de decisões difíceis. E mesmo sem clareza total, você escolheu não repetir padrões antigos. Isso foi decisivo. Porque o céu responde quando percebe maturidade. Não é perfeição que move o favor, é disposição para amadurecer. E você demonstrou isso quando decidiu não voltar para ambientes que drenavam tua paz, mesmo sentindo falta do que era familiar. Existe uma linha invisível sendo cruzada agora. Do lado de lá, você não precisará mais lutar por reconhecimento. Ele virá naturalmente, não por exposição, mas por consistência. Pessoas vão perceber tua postura antes de ouvir tua história. E isso muda tudo. Porque quando o caráter fala primeiro, as palavras se tornam complemento, não defesa. Você também começa a notar que certos medos perderam força. Medos que antes te paralisavam, hoje apenas passam pela mente e vão embora. Isso acontece porque a confiança foi restaurada. Não uma confiança arrogante, mas uma confiança tranquila. A confiança de quem sabe que não está caminhando sozinho, mesmo quando ninguém vê. O que foi dito contra você já não ecoa com o mesmo peso. Ainda existe memória, mas não existe mais domínio. Essa é a verdadeira libertação. Quando a lembrança não controla mais o rumo,
Quando o passado deixa de ser argumento para travar o futuro. E isso está acontecendo agora, de forma progressiva e segura. Você pode sentir que ainda há perguntas sem resposta. E está tudo bem. Nem tudo precisa ser resolvido para que você avance. Algumas respostas só fazem sentido depois que o caminho é percorrido. O importante é que agora você não está mais estagnado, esperando o entendimento total. Está caminhando com confiança parcial, e isso é fé prática. O ambiente ao teu redor começa a se ajustar ao teu novo posicionamento. Conversas mudam de tom. Situações se reorganizam. Pessoas que antes te subestimavam passam a observar com mais cuidado. Não porque você mudou para agradar, mas porque você parou de se diminuir. E quando alguém para de se diminuir, pare por um instante e escute com muita atenção o que o Espírito Santo quer te dizer. Eu conheço as lágrimas que você derramou quando ninguém estava olhando. Conheço as preocupações que você carrega em silêncio e os pensamentos que roubam o seu sono durante a noite. Assim como Marta e Maria acreditaram que tudo estava perdido diante daquilo que estavam vivendo, talvez você também tenha chegado a um momento em que não consegue enxergar uma saída. Você ora, espera, busca forças para continuar, mas às vezes sente que o peso é grande demais para carregar sozinho. Ainda assim, eu quero que você saiba que aquilo que parece impossível para você continua completamente possível para Deus. Quando Jesus chegou àquela casa, todos enxergavam apenas o problema. Todos viam o fim da esperança, mas Jesus via algo diferente. Ele via aquilo que ninguém mais conseguia ver. Hoje, eu também vejo a situação que está afligindo o seu coração. Vejo a preocupação com a saúde, as dificuldades financeiras, os conflitos dentro da família, os medos que você não compartilha com ninguém e as perguntas que você faz a Deus quando está sozinho. Foi por isso que eu trouxe você até este momento. E se neste instante você sente que precisa de direção, paz e clareza para enfrentar tudo isso, toque agora no primeiro link azul fixado nos comentários. Abra o livro. Quando você não souber o que fazer, abra este livro e permita que Deus fale ao seu coração através de cada página. Existem momentos em que uma única palavra pode mudar a forma como enxergamos uma batalha inteira. Existem momentos em que a resposta que tanto procuramos está mais perto do que imaginamos. Talvez você tenha chegado até este vídeo procurando consolo, força ou uma resposta para algo que tem consumido suas energias há muito tempo. Não ignore isso. Há pessoas que passam anos procurando uma direção e continuam andando em círculos. Mas você não precisa continuar perdido, porque Deus continua guiando aqueles que escolhem ouvir sua voz e confiar em seus caminhos. Por isso, antes que esta mensagem continue, faça algo por você mesmo. Vá agora aos comentários e toque no botão azul. Abra este livro no seu celular e receba a sabedoria, o fortalecimento e a direção que Deus preparou para este momento da sua vida. A fé não remove instantaneamente todas as dificuldades, mas ela ilumina o caminho para atravessá-las. Não carregue sozinho esse peso que tem consumido suas forças. Dê este passo de fé agora. Eu estou cuidando de você. Maior escudo. Você vai responder ao caos com firmeza. Vai atravessar a tempestade sem se afogar no medo. Porque agora você sabe. Deus entrou na conversa e tudo mudou. Você está atravessando um tempo em que o invisível pesa mais do que o visível. Há uma guerra silenciosa ao teu redor, mas o que muitos não veem, eu já venci. Aquela conversa onde teu nome foi lançado como alvo e não como valor, já teve resposta direta da minha justiça. Você ainda sente os ecos disso, mas os efeitos espirituais já foram interrompidos. Eu desativei aquilo que te sugava por trás das cortinas
e agora começa a vir à tona o que estava escondido. Não se espante se pessoas começarem a agir de forma estranha contigo. Algumas vão tentar se reaproximar como se nada tivesse acontecido. Outras vão se afastar sem explicação. Isso não é rejeição, é alinhamento. Eu estou mostrando sem ruído quem caminha contigo por missão e quem se aproximou por conveniência. Quando o teu nome foi usado de forma leviana, eu expus o coração de muitos. E agora estou te dando visão para perceber o que antes passava despercebido. Você sente como se estivesse em uma travessia, nem lá, nem cá. Um lugar onde não há certeza completa, mas também não há como voltar. Isso se chama zona de transição. E nesse lugar, a fé não é opção. É sustento. O que te sustenta agora não são provas, mas promessas. Não é a aceitação de todos, mas a voz que já te confirmou que estás no caminho certo. Quem te entende não precisa de explicação. E quem te julga, mesmo que você prove tudo, continuará cego pela própria intenção. Lembre-se, quando o céu se move, a terra reage. A conversa onde citaram teu nome foi apenas um reflexo do incômodo que tua presença provoca em ambientes que não suportam verdade. Você entrou e aquilo que estava escondido começou a se mover. Não porque você falou, mas porque tua essência carrega luz. E luz, mesmo calada, confronta as trevas. Essa reação foi espiritual. Mas os frutos da tua postura agora serão visíveis. Não tente resolver tudo com palavras. Existem batalhas que são vencidas com silêncio e constância. Você já entregou demais tentando manter laços que eu já cortei. A insistência em explicar a verdade para quem não quer ouvir tem te cansado mais do que o necessário. Eu te chamei para avançar, não para implorar entendimento. Quem precisa saber, saberá. E quando souber, vai perceber que o que foi dito sobre você era só ruído diante do que você realmente carrega. Você não precisa temer o que ainda pode surgir. As palavras lançadas contra você têm prazo de validade, e elas já estão expirando. Os que zombaram vão se calar. Os que riram vão se surpreender. Mas não é porque você vai provar algo. É porque eu vou levantar algo novo sobre você. Um tempo de clareza, de respostas, de portas que só se abrem quando você para de bater nas erradas. E agora finalmente você está pronto para isso. Se essa palavra está abrindo teu entendimento, escreve nos comentários: eu confio no tempo e no silêncio de Deus. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Êxodo 14:14. Você passou tempo demais carregando o peso de olhares que te julgavam, tentando se ajustar para não incomodar, se moldando para caber onde não era teu lugar, e tudo isso tentando evitar conflito. Mas chegou a hora de entender: paz não é ausência de confronto. Paz é presença de propósito, e onde há propósito haverá desconforto, porque tua verdade vai incomodar aqueles que vivem na mentira como se fosse normal. Não se perca no esforço de tentar manter a aparência de controle. Às vezes, parecer perdido é o primeiro sinal de que você está finalmente se alinhando. O desconforto te obriga a deixar para trás o que era seguro. Mas a segurança do velho pode estar te impedindo de viver o extraordinário do novo. E eu não te chamei para sobreviver com migalhas emocionais. Te chamei para viver com plenitude, mesmo que para isso alguns se afastem. O afastamento de certas pessoas não foi uma coincidência. Foi uma intervenção. Quando usaram teu nome em conversa distorcida, um limite foi ultrapassado. Você não soube de tudo, mas sentiu.
e isso já era o suficiente para eu agir. Quem toca em você com palavras, toca no que eu estou construindo. E quando isso acontece, o céu responde. Não com barulho, mas com justiça. E agora, essa justiça está em curso. Eu te conheço por completo. Sei quando você tenta sorrir, mas por dentro está questionando tudo. Sei que você orou pedindo clareza, pedindo apenas uma resposta, um sinal, um descanso. E essa palavra agora está sendo esse sinal. A tua mente estava lutando com dúvidas que te enfraqueciam, mas eu estou limpando tua consciência, te mostrando que o problema nunca foi você. Foi a forma como distorceram tua essência. Você foi mal interpretado por quem não teve paciência de ouvir. Foi julgado por quem não teve coragem de perguntar. Mas eu vi o teu coração. E hoje, ao invés de te acusar, eu te afirmo: a tua identidade permanece intacta. Nenhuma palavra negativa colou em você. Nenhuma sentença lançada se firmou, porque tua verdade é mais forte do que qualquer invenção. Não tema os dias que estão por vir. Eles não serão fáceis, mas serão reveladores. O tempo vai mostrar que você estava no centro da minha vontade, mesmo quando parecia estar no meio de uma tempestade. E aqueles que quiseram te ver cair, verão você se levantar. E não será por força, será por graça, uma graça que não explica, apenas sustenta. Você está sendo lapidado para suportar o que virá. E essa lapidação tem cortado arestas que você nem sabia que existiam. O silêncio que antes machucava, agora começa a trazer clareza. E a solidão que antes incomodava, agora se torna território de revelação. Eu não te deixei sozinho, eu te deixei separado. Porque nem tudo pode ser construído com barulho. Algumas das maiores transformações nascem na solidão sagrada. Se você crê que está sendo separado para algo maior, digita nos comentários: eu aceito a preparação de Deus. Mas quando se cumpre, o que os outros dizem se desfaz. Então, toda a acusação oculta que tentaram firmar contra você já foi dissolvida na presença da verdade. E a verdade é que você foi escolhido para permanecer, mesmo quando tentaram te apagar. Se essa palavra está te alcançando, digita nos comentários: Deus já cuidou do que eu não vi. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Salmos 125:1. O teu nome não será lembrado pelas críticas, mas pelos frutos. Porque palavras desaparecem, mas resultados permanecem. E o que você tem construído, com dor, com silêncio, com persistência, será lembrado por aqueles que um dia duvidaram. E não será por orgulho teu. Será para que todos vejam que existe uma diferença entre quem caminha sozinho e quem caminha com direção divina. Não se assuste com as mudanças repentinas. Algumas portas se fechando não são o fim. São o início de algo muito mais alinhado com o que eu escrevi. Você orou pedindo crescimento, mas crescimento exige corte. E agora eu estou cortando o que te atrasa, mesmo que por um momento pareça perda. Na verdade, é liberação. Você pode não ter ouvido a conversa, mas sentiu o impacto. A energia muda, a atmosfera pesa, a confiança desaparece. E tudo o que você achava que era estável começa a desmoronar. Mas ao invés de te desesperar, respira, porque tudo isso está sendo rearranjado por mim. Eu sei como trabalhar em silêncio e entregar resultados visíveis. Sabe por que você continua em pé mesmo sem explicações? Porque tem algo em ti que o inimigo não pode tocar. A aliança que eu fiz contigo.
E essa aliança te protege mesmo quando a intenção dos outros é te confundir. Essa aliança te sustenta quando o chão parece ceder. E essa aliança, diferente das palavras humanas, nunca será quebrada. Tem momentos em que você questiona: por que estão me tratando assim? O que foi que eu fiz? E a resposta nem sempre é lógica. Às vezes você incomoda não pelo que fez, mas pelo que representa. A luz que você carrega expõe as trevas que outros tentam manter escondidas. E isso incomoda. Mas lembre-se, luz não precisa se justificar. Ela apenas brilha. Permita que o que foi dito sobre você caia por terra. Não tente corrigir cada distorção. O tempo vai fazer isso por você. E mais ainda, eu já estou fazendo. Quem precisa saber, vai saber. E quando souberem, será impossível negar. Porque o meu agir é claro. E quando eu resolvo intervir, nenhum argumento resiste. Se essa palavra está limpando o teu coração, escreve nos comentários: eu aceito o que Deus decidiu por mim. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Você precisa se preparar para ser lembrado, não por feridas, mas por marcas de superação. Porque o que era trauma vai virar testemunho. O que era vergonha vai virar autoridade. E o que era silêncio vai virar voz. E não qualquer voz, mas uma voz que ecoa sabedoria, compaixão e firmeza. Porque quem vence sem ferir, aprende a curar. O que eu estou fazendo em você não é comum. É profundo, é detalhado. Não é exposição, é edificação. E quando tudo isso estiver pronto, quem antes não te valorizava vai começar a te ouvir com respeito. Mas não se mova por isso. Não busque validação de quem te rejeitou. Caminha com leveza, porque tua resposta está vindo do céu e não da boca de homens. Você não precisa se vestir com armaduras de orgulho. Eu estou te revestindo com graça. E quem caminha com graça não precisa se defender com arrogância. Você vai responder com maturidade. Vai andar com sobriedade, vai reagir com equilíbrio, porque tua identidade não está no que dizem, está no que eu revelei. Comece a perceber como à tua volta as coisas estão se ajustando, relacionamentos sendo ressignificados, oportunidades mudando de lugar, pessoas que pareciam essenciais ficando para trás. Não tente manter o que eu estou retirando. Confia, porque o que vem na frente é mais alinhado com a tua essência do que tudo o que ficou para trás. Não se esqueça, não é sobre ser aceito por todos. É sobre ser alinhado com a verdade. E a verdade, às vezes, separa. Mas a separação que vem pela verdade também preserva. Eu não estou te isolando, estou te purificando. E o que sai nesse processo não era parte do teu propósito. Era distração, ruído, sombra. Existe cura nas palavras que você está ouvindo agora. Cura que entra devagar, mas que se instala profundamente. Porque o que você precisa não é de explicação. É de cura. Cura para continuar sem medo. Cura para amar sem se fechar. Cura para confiar sem receio. E eu sou especialista em curar por dentro o que o mundo nunca viu por fora. Tudo o que está acontecendo ao teu redor faz parte de um plano que vai além da tua compreensão. E isso é bom, porque se você entendesse tudo, perderia a confiança. Mas como não entende, se aproxima. Como não vê o todo, busca a direção. E é nessa busca que você se torna mais forte, mais sábio, mais preparado. O que antes doía, agora ensina. O que antes te calava, agora te inspira.
O que antes era dúvida, agora é certeza. E essa certeza será tua âncora, porque enquanto tentam te agitar por fora, tua paz interior será teu mar. Pare por um instante e escute com muita atenção o que o Espírito Santo quer te dizer. Eu conheço as lágrimas que você derramou quando ninguém estava olhando. Conheço as preocupações que você carrega em silêncio e os pensamentos que roubam o seu sono durante a noite. Assim como Marta e Maria acreditaram que tudo estava perdido diante daquilo que estavam vivendo, talvez você também tenha chegado a um momento em que não consegue enxergar uma saída. Você ora, espera, busca forças para continuar, mas às vezes sente que o peso é grande demais para carregar sozinho. Ainda assim, eu quero que você saiba que aquilo que parece impossível para você continua completamente possível para Deus. Quando Jesus chegou àquela casa, todos enxergavam apenas o problema, todos viam o fim da esperança, mas Jesus via algo diferente. Ele via aquilo que ninguém mais conseguia ver. Hoje, eu também vejo a situação que está afligindo o seu coração. Vejo a preocupação com a saúde, as dificuldades financeiras, os conflitos dentro da família, os medos que você não compartilha com ninguém e as perguntas que você faz a Deus quando está sozinho. Foi por isso que eu trouxe você até este momento. E se neste instante você sente que precisa de direção, paz e clareza para enfrentar tudo isso, toque agora no primeiro link azul fixado nos comentários. Abra o livro. Quando você não souber o que fazer, abra este livro e permita que Deus fale ao seu coração através de cada página. Existem momentos em que uma única palavra pode mudar a forma como enxergamos uma batalha inteira. Existem momentos em que a resposta que tanto procuramos está mais perto do que imaginamos. Talvez você tenha chegado até este vídeo procurando consolo, força ou uma resposta para algo que tem consumido suas energias há muito tempo. Não ignore isso. Há pessoas que passam anos procurando uma direção e continuam andando em círculos. Mas você não precisa continuar perdido, porque Deus continua guiando aqueles que escolhem ouvir sua voz e confiar em seus caminhos. Por isso, antes que esta mensagem continue, faça algo por você mesmo. Vá agora aos comentários e toque no botão azul. Abra este livro no seu celular e receba a sabedoria, o fortalecimento e a direção que Deus preparou para este momento da sua vida. A fé não remove instantaneamente todas as dificuldades, mas ela ilumina o caminho para atravessá-las. Não carregue sozinho esse peso que tem consumido suas forças. Dê este passo de fé agora. Eu estou cuidando de você. Foram mencionados junto ao teu, alguns com intenção de te ferir, outros sem consciência do que diziam. Mas eu separei todos, eu vi cada palavra e cada pensamento. E o mais forte disso tudo é que eu não reagi com ira, eu reagi com justiça. Enquanto tentavam tirar tua paz, eu estava preparando a tua nova estação. Agora entenda, o desconforto que sentes não é sinal de fraqueza, é sinal de transição. O teu espírito está sendo realinhado com os planos do céu. Essa transição pode parecer estranha. O ambiente muda, os rostos se distanciam, as palavras antes constantes se tornam raras. Mas essa é a forma como eu removo distrações. Eu não quero apenas que você seja guardado, quero que você floresça sem medo. E para florescer, é preciso que o solo seja limpo. Não dá para crescer rodeado de raízes que sufocam. Por isso, estou reestruturando tudo ao teu redor. Confia. É desconfortável agora, mas será leve logo. Você notou que está mais sensível nos últimos dias? Que pequenas coisas te tocam profundamente? Isso não é fragilidade. É meu espírito despertando teu discernimento. Antes, você tolerava o que agora te fere porque não enxergava.
Agora que vê, já não cabe mais dentro de você o que antes era comum. Isso é maturidade espiritual. É sinal de que teu espírito está sendo ajustado para aquilo que eu preparei. Algumas portas se fecharam de forma inesperada e você questionou se fez algo errado. Mas escute com atenção. Foram fechadas por proteção. Às vezes, é mais perigoso entrar em uma porta errada do que esperar pela certa. Eu não te deixei de lado. Eu te coloquei de lado para preservar o que é precioso. E o que é precioso em ti é o propósito que eu mesmo desenhei. Nada poderá atrasar o que eu estou realizando. O tempo da frustração está sendo substituído por tempo de revelação. Você precisa soltar o que já foi. Enquanto tenta sustentar laços que eu mesmo cortei, você retarda processos que foram ativados. A tua insistência em restaurar o que já terminou está bloqueando o novo que quer nascer. Eu não posso derramar vinho novo em odres velhos. Então, libere. Liberar não é esquecer, é confiar. É dizer com maturidade: eu não entendi, mas sigo crendo. E quando você declara isso, o céu se move em tua direção com recursos que os olhos ainda não viram. Se isso está te revelando algo, digita aqui nos comentários: eu libero o que me impedia. Essa declaração tem mais força do que você imagina. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Isaías 43:19. É curioso como a dor revela quem é quem. Quando você estava no alto, muitos estavam ao redor. Quando as sombras chegaram, alguns sumiram, outros permaneceram por conveniência. Mas os verdadeiros foram poucos. E eu te mostrei, não para que guardasse mágoa, mas para que finalmente abrisse os olhos. A clareza que você tanto pediu está aí. A questão é: o que você fará com ela? Existe um poder escondido na tua integridade. Mesmo em silêncio, você manteve-se firme. Mesmo calado, resistiu à tentação de responder com a mesma moeda. E é essa postura que me agrada. A tua integridade foi teu escudo. As pessoas viram tua quietude e pensaram que era fraqueza, mas eu vi como sabedoria. E agora você será recompensado por tudo o que não respondeu, por tudo o que suportou calado. Eu sou o Deus que justifica no tempo certo. Você carregou culpa por palavras que não eram tuas. Alguém distorceu os fatos e jogou sobre você uma responsabilidade que nunca foi sua. E mesmo tentando explicar, não te ouviram. Hoje eu te digo: teu silêncio valeu mais do que 1000 argumentos, porque eu vi o coração, vi o que foi dito, vi quem alimentou mentiras, e não só vi, eu agi. A verdade já está se levantando como bandeira sobre tua cabeça. A cada vez que tentaram te apagar, eu aumentei tua luz. A cada vez que te diminuíram, eu amplifiquei tua presença. E agora não tem como ignorar o que eu estou fazendo em você. O crescimento vai vir de forma tão natural que até os que duvidaram vão reconhecer. Eles vão perceber que tua força não veio de elogios, mas da fonte invisível que te sustentava enquanto ninguém via. Você não foi levantado por pessoas, foi sustentado por mim. Sabe por que você sobreviveu a essa fase? Porque teu nome não está preso a opiniões. Ele está gravado em planos eternos. Enquanto discutiam tuas decisões, eu escrevia novas páginas da tua história. E agora chegou a hora de virar a página, de sair do capítulo da dor e entrar no capítulo da revelação. O que vem não é alívio apenas, é renovo. O tipo de renovo que transforma até os teus passos. Você vai perceber que, nos próximos dias, algumas conexões vão se restabelecer.
Mas atenção, nem toda reconexão é reconciliação. Algumas pessoas voltarão não porque mudaram, mas porque viram tua evolução. E nesse momento, o teu discernimento... Pare por um instante e ouça isto com atenção. Muitas pessoas pensam que aquilo que têm é pequeno demais para fazer diferença. Mas eu quero te lembrar de alguém. Havia um menino com apenas 5 pães e 2 peixes. Humanamente, aquilo era insuficiente diante da necessidade. Parecia pouco, quase irrelevante. Mas quando aquilo foi colocado nas minhas mãos, eu multipliquei. Porque o que move o céu não é o tamanho daquilo que você entrega, é a sinceridade do teu coração. Talvez hoje você tenha pensado, é pouco, isso não fará diferença. Mas eu continuo olhando para corações dispostos. Se este canal tem alimentado tua fé, fortalecido tua caminhada e sido resposta em momentos difíceis, então, se esta palavra falou contigo, desça agora ao primeiro comentário fixado e toque no link azul. Participe desta missão com aquilo que teu coração colocar diante de Deus. Como forma de gratidão, você também receberá acesso à nossa área VIP, com conteúdos exclusivos, preparados para continuar fortalecendo tua vida espiritual diariamente. Aquilo que é colocado com fé nas minhas mãos nunca passa despercebido. Se sentiu paz ao ouvir isso, responda agora com fé, desça agora ao primeiro comentário fixado e toque no link azul. O mundo é obrigado a se reajustar. Se você sente que está mais firme por dentro do que nunca, escreve nos comentários: minha força vem de dentro. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos 46:1. Você não precisa mais explicar por que se afastou de alguns caminhos. Quem entende teu crescimento respeita. Quem não entende não precisa acompanhar. Você não deve satisfações sobre decisões que preservam tua saúde emocional e espiritual. A maturidade também se revela na capacidade de sair sem fazer barulho e seguir sem olhar para trás. Há um senso de responsabilidade maior nas tuas escolhas agora. Você pensa antes de falar, observa antes de agir, discernimento antes de confiar. Isso não é frieza, é sabedoria construída em terreno difícil. E essa sabedoria vai te poupar de muitos desgastes no futuro. O preço foi alto, mas o resultado é sólido. Você começa a reconhecer sinais de avanço onde antes só via espera. Pequenos progressos, mudanças sutis, portas que se abrem com menos esforço. Tudo isso indica que o fluxo voltou, não um fluxo acelerado, mas constante. E constância é melhor do que pressa, porque o que vem rápido demais, muitas vezes não se sustenta. O que te feriu no passado não será repetido da mesma forma. Não porque as pessoas mudaram, mas porque você mudou. Seus limites estão mais claros, seu olhar está mais atento, seu coração está mais protegido, e isso altera completamente o desfecho das situações. A mesma história não se repete quando o personagem principal amadurece. Você também começa a perceber que sua sensibilidade agora é aliada, não fraqueza. Você sente mais, mas sofre menos, porque aprendeu a interpretar o que sente. Não reage a tudo, não absorve tudo, escolhe o que permanece. Essa escolha consciente é um marco importante na tua jornada. Algumas oportunidades que antes pareciam distantes começam a se aproximar. Não de forma escandalosa, mas discreta. Convites sutis, novas possibilidades, reconhecimento silencioso. Isso acontece porque você entrou em sintonia com aquilo que realmente faz sentido. Quando o interior se alinha, o exterior responde.
Se você reconhece que está vivendo um novo tempo interior, escreve nos comentários: eu sigo com discernimento. A sabedoria é a principal coisa. Adquire, pois, a sabedoria. Provérbios 4:7. Você já não sente necessidade de provar que estava certo. Isso é libertador. O desejo de vencer discussões perdeu espaço para a vontade de preservar a paz. E essa paz não é passividade, é autoridade tranquila. É saber que não precisa convencer ninguém quando a própria vida já está alinhada. O que antes te causava insegurança, agora se transforma em aprendizado. Você olha para trás e entende por que precisou passar por aquilo, não para sofrer, mas para desenvolver estrutura emocional, estrutura espiritual, estrutura mental. Sem isso, o próximo nível seria pesado demais. Você está mais seletivo com o que permite entrar na tua mente. Notou isso? Certos conteúdos, certas conversas, certas influências já não te atraem. Isso mostra que teu padrão interno mudou. E quando o padrão muda, o ambiente precisa se adequar ou se afastar. Há uma clareza nova surgindo sobre o que realmente importa. Menos distrações, menos ruído, mais foco, mais presença. Isso é fruto do processo. Você não se perdeu. Você se encontrou em meio ao caos. E agora caminha com mais consciência de quem é e do que carrega. O teu nome já não está mais vulnerável como antes. Não porque ninguém fala, mas porque o que falam não define mais. Existe uma proteção invisível que acompanha cada passo. Uma cobertura que não depende de aplausos nem de aprovação, apenas de alinhamento. Você começa a entender que algumas dores foram permissões para reposicionamento. Não castigo, não abandono, mas direção. Direção firme, mesmo quando não parecia amorosa. Hoje, você vê que foi cuidado mesmo quando não entendeu. E assim, com passos firmes e mente clara, você segue, não buscando validação externa, não carregando o peso de antigas conversas, não tentando corrigir narrativas passadas, apenas vivendo com integridade o presente que se abriu diante de você. Esse novo tempo não é barulhento, é consistente, não é acelerado, é seguro. Não é cheio de promessas vazias, é sustentado por convicções reais. E é nesse tipo de tempo que as maiores transformações acontecem. Você não precisa correr, nem provar, nem justificar, apenas continuar. Porque quem chegou até aqui com maturidade não retrocede por opinião alheia. Segue com serenidade, sabendo que o que foi tratado no invisível já está produzindo frutos visíveis. E esse processo agora continua em movimento constante. Você entra agora em uma fase em que o silêncio deixa de ser ausência e passa a ser linguagem. Tudo o que foi tratado dentro de você começa a se refletir fora, não com barulho, mas com firmeza. Pessoas percebem, ambientes respondem, situações se ajustam. Não porque você exige, mas porque sua presença mudou de frequência. O que antes precisava ser explicado, agora é percebido. E isso muda completamente o jogo. Você já não precisa se defender como antes. Não porque não haja críticas, mas porque elas não encontram mais onde se apoiar. Sua postura se tornou estável, seu olhar direto, sua fala precisa. Isso não veio de um dia bom, veio de um processo longo. Um processo que lapidou sua reação, seu tom, suas escolhas. E agora, quem tenta te atingir percebe que não há brecha emocional para acessar. O que aconteceu no secreto não foi pequeno, foi estruturante.
Você foi esvaziado de expectativas humanas para ser preenchido por convicção espiritual. Isso dói no começo, mas fortalece depois. Porque quando a convicção se instala, você não se perde mais tentando agradar. Você anda sabendo quem é e para onde vai. E quem anda assim não se curva a conversas ocultas. Você começa a notar que certas situações não te tiram mais do eixo. Antes, qualquer mudança de humor ao redor te afetava. Agora, você observa e segue. Isso não é indiferença, é domínio próprio. É maturidade emocional. É o resultado de quem já foi ferido por ruídos externos e decidiu não viver mais refém deles. Há uma serenidade sendo construída em você que não depende de cenário favorável. Mesmo quando algo não sai como esperado, você mantém a clareza. Isso é fruto de confiança, não uma confiança cega, mas consciente. Você sabe que não controla tudo, mas sabe em quem confia. E isso traz descanso, mesmo em dias desafiadores. As conversas sobre teu nome já não têm o mesmo peso. Não porque cessaram totalmente, mas porque perderam a autoridade. Quando o céu valida, a terra não sustenta acusações. E essa validação está ativa. Ela se manifesta na forma como você se posiciona, como decide, como segue. Sua vida começa a responder por você. Você percebe que agora escolhe melhor onde investir energia. Não se desgasta com tudo. Não reage a qualquer estímulo. Isso é inteligência emocional refinada. Você aprendeu que nem toda resposta precisa ser imediata e nem toda provocação merece atenção. Esse discernimento vai te poupar de conflitos desnecessários e te conduzir com segurança. O caminho à frente ainda terá desafios, mas agora você está equipado. Não apenas com fé, mas com discernimento. Não apenas com esperança, mas com consciência. Isso muda a forma como você enfrenta cada etapa. Não com desespero, mas com estratégia. Não com medo, mas com firmeza. Você entende agora que algumas respostas só vêm depois da caminhada. E está tudo bem. Você parou de exigir explicações imediatas e começou a confiar no processo. E eu te digo mais. Quem decide caminhar junto com esta obra também recebe direção, fortalecimento, palavras liberadas diariamente e conteúdos preparados com oração para aproximar ainda mais a sua vida da minha presença. Nada do que é feito com fidelidade passa despercebido diante de mim. Clique agora no link azul fixado abaixo e entre para esta missão que eu preparei. Filho, não ignore o que você está sentindo agora. Eu coloquei uma oportunidade diante de você para que esta obra continue de pé. O tempo de agir é este. Clique agora no link azul fixado abaixo. Não é apenas um link, é a sua resposta ao meu chamado. Clique agora e entre para esta missão que eu preparei exclusivamente para você.